Olá, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para quem vai assistir agora ao vivo e também quem vai assistir essa live gravada. Estou esperando um pouco o Instagram entregar a nossa live para as pessoas, começar a enviar o convite para as pessoas. Eu sou Tereza Eutrópio, fundadora e diretora da Escola Brasileira de Terapia Breve, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Lilian Garat Castanher, espero que eu esteja falando certinho seu nome, né, Lilian? Sobre emergências e desastres, o que todo psicólogo precisa saber. Esse é um tema extremamente importante, urgente, e a Lilian, como especialista, ela vai não só esclarecer muitas dúvidas para cada um de nós, mas também vai nos orientar como atuar em algumas situações dentro do que é possível aqui na live. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Podem convidar amigos, colegas através desse aviãozinho aí, tá? Para que as pessoas participem, almocem conosco aqui. Lilian já chegou. Lilian, acho que você precisa, deixa me ver, me pedir para participar, ou deixa eu ver se eu consigo. Tá joia? Ah, não. Então você já também tinha me mandado. Já tá tudo certo. Ei, Lilian. Olá, Bom dia. Bom bom dia, boa dia. tarde, né, já, Pois né? é, tá dando para me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo Ah, bem, tá ótimo. Você também, pessoal, todo mundo também. nos ouvindo, né? Uhum, Vamos ver se alguém tiver algum problema, fala pra gente saber aqui, né, Lilian? isso. Lilian, primeiro quero te agradecer muitíssimo, né, por ter vindo, aceitado esse convite. Eu acho que é um momento muito importante, assim, já teve um pouco mais crítico, mas ainda é tempo de conversarmos e você ajudar a gente aí nesse aspecto. Então, sinta-se à vontade para falar, né, dos temas que são importantes. Tem algumas perguntas que eu até cheguei de passar, né, Uhum, que o pessoal fez, mas queria que você se apresentasse oficialmente. ok, ok. É um prazer enorme estar aqui com você, com vocês, né? A gente precisa conversar sobre esses temas e é muito bom ter o seu espaço, a sua parceria nisso, Tereza. E bom, Eu sou Lilian Garat, sou psicóloga clínica hospitalar e sou especialista em saúde mental em emergências, desastres e catástrofes pela Universidade Católica do Chile. Aqui eu cheguei a participar entre 2019 e 2024 da Comissão de Emergências e Desastres, Psicologia em Emergências e Desastres do CRP, e desde então eu tenho uma das minhas vertentes de atuação tem sido a divulgação dessa questão para a gente pensar juntos essa atuação, que é algo que uhum. sempre mobiliza todo mundo e especialmente mobiliza a nossa categoria. Exato, é. E é tão desafiador, né, Lilian? E é interessante quando, né, você coloca da sua especialização feita no Chile, até poucos anos, né? Até acredito que até Brumadinho, né? Se eu não estou Uhum. enganada, não existia tanta ênfase, tanta importância, porque não se considerava, né? Assim, por exemplo, uma chuva ou questões assim, a não ser a boate, né, em Santa Maria, como algo que tivesse essa atuação tão forte, não é? Me ajuda aí para ver se é isso mesmo. Sim, já existiam ações pontuais, mas se começou a entender esse tipo de atuação como algo diferente a partir desses desastres mais massivos, não só com a experiência internacional, mas também com a experiência aqui no nosso país. Você comentou, né? Agora a gente estava muito mobilizada pelas questões de Juiz de Fora, já passou o momento mais crítico, passou e não passou, porque daqui a pouco, semana que vem mais chuva na região e aqui em Belo Horizonte.
A estação de chuvas não acabou, tem lugares que todos os anos passam por isso. E é Uhum. importante que a gente reflita sobre a nossa forma de atuar nesse contexto para entender qual que é a particularidade, por que que é diferente pensar em um atendimento em emergência de desastres do que pensar num acolhimento, num plantão, na questão mesmo da terapia breve. Como é que esses campos vão se delimitar aí e o que que cada um deles pede da nossa atuação? Sim, você pode trazer isso para a gente, Lilian, essas Uhum. delimitações aí, então? Sim, não existe uma definição oficial, mas tem coisas, parâmetros que nos ajudam a nortear um pouco. Quando a Hum. gente fala de emergência, desastre, catástrofe, a gente está falando de escalas diferentes de um fenômeno parecido, que em geral tem um início abrupto, é algo inesperado, é algo que tem um fator externo que funciona como detonador e que muitas vezes vai causar perdas e prejuízos no âmbito material, no âmbito pessoal, no âmbito de dinâmicas de vida. Então, é algo que, de certa forma, atropela a vida da gente de Tá. alguma forma que a gente perde um pouco o prumo e custa um pouquinho a se reorientar. E isso pode acontecer em diferentes escalas. Pode acontecer num nível pessoal, de repente ser um atropelamento, um assalto, um incêndio, pode ser algo mais coletivo que afete toda uma comunidade, como tivemos ontem aqui em Belo Horizonte, o desabamento de um lar de idosos, né? Deixo aí todos os meus sentimentos, meu carinho às pessoas que foram atingidas por isso. E também escalas maiores que pegam toda uma cidade, toda uma microrregião, como que aconteceu agora em Juiz de Fora, Uibar, na Zona da Mata, ou coisas que peguem um país inteiro, como o terremoto do Haiti, terremoto do Chile, às vezes pega uma escala maior, vulcão na Europa, que afeta vários países ao mesmo tempo. Então, de certa forma, são coisas que vêm por um fator externo, interrompem as dinâmicas de vida de uma série de pessoas que trazem prejuízos. E aí isso ajuda também a nortear um pouco a nossa atuação, entender que escala a gente está lidando, para saber se a gente vai lidar com isso a partir de um coletivo ou se vão ser ações individuais. Eu estou pondo e tirando o microfone, porque minha rua é muito barulhenta e hoje meu Aham. fone esqueci de carregá-lo. Aliás, antes até de pontuar algumas coisas, quero te agradecer o esforço, que eu sei que você está com um problema de voz, né? Saindo aí Uhum. de uma gripe, mas se esforçando para estar aqui conosco. Então, agradecimento duplo aí, né, Lília? Ô, Lília, então é tão interessante isso, né? Qual que é a escala para saber exatamente como que a gente atua, e eu vou usar assim, uma fala mais informal, que é, inclusive, a categoria não entrar em desespero, no desespero de ajudar, né? Que é Uhum. um aspecto que eu aprendi muito com você, né? A Lilian, ela tem um módulo, né, de emergência e desastres para mentoria de formação em terapia breve. Então, isso também é muito significativo, né, Lilian? Exatamente, porque uma das características que diferencia esse tipo de situação de outros tipos de crise é que ela pode, como ela pode acontecer com qualquer pessoa, a tendência da gente se identificar como potencial afetado é muito grande. A gente passa por coisas, uma série, né, trazem questões no consultório, tudo que às vezes tocam a vida da gente, às vezes não. Mas o fato de vir algo de fora e atropelar a vida da gente é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Então a gente também começa a se questionar do ponto de vista pessoal, se fosse comigo, e muitas vezes a gente se conecta com a angústia que a gente sente, e isso acaba mobilizando a nossa atuação. A gente vai movido pela angústia nossa e não necessariamente pela necessidade do outro. Vem uma pressa de atuar, e aí essa é uma coisa que eu sempre aprendi com você, Teresa, que terapia breve não é a mesma coisa que terapia apressada, né? Apressado, A exato. gente não pode, exatamente, é urgente, é uma emergência, sim, mas nem por isso a nossa atuação deve ser feita no desespero, na correria e sem entender qual é a dinâmica que realmente ajuda, porque senão Uhum, acabam sendo duas pessoas no desespero ali, precisando de uhum. ajuda em vez de uma só.
Olha só, exatamente. Então, essa questão de ver o que que nos toca ali, o que que nos afeta também, e que muitas vezes vai ser uma contratransferência ou uma ressonância, né? Como a gente fala na terapia Uhum, sistêmica, e ao invés de ajudar, pode exatamente acabar atropelando. E tem as ações que são ações coletivas que o psicólogo ele precisa estar coordenado, né, Lilian? exatamente, porque como tem essa característica de ser algo externo, muitas vezes a angústia da própria pessoa atingida está mobilizada por fatores externos, são questões que não necessariamente são de fundo intrapsíquico, de fundo subjetivo. Então, de repente, a pessoa está sem saber onde é que ela vai dormir, quando é que os filhos vão voltar para a escola, como é que ela vai fazer com as coisas dela, um cachorro, a família, como é que ela vai continuar prestando assistência se a estrada está interrompida. Tem uma série de questões objetivas ali que estão gerando angústia, e se a gente não tiver o cuidado de entender como essas questões objetivas estão sendo resolvidas, de nada a escuta vai servir, porque o tipo de resposta que a pessoa está demandando é outra. Muitas Uhum. vezes, uma resposta mais concreta sobre o como agir, como organizar a vida que foi bagunçada, a partir dali, vai trazer muito mais tranquilidade para a pessoa do que somente o fato dela ser escutada. Não é à Uhum. toa que a grande maioria dos manuais de primeiros auxílios psicológicos inclui, dentro dessa atuação, a orientação e a entrega de informação adequada, porque Uhum. isso tem é um elemento de proteção de saúde mental, às vezes muito mais importante que somente a escuta, é, Uhum. dentro da escuta compreensiva. Ou seja, a reflexão de sentimentos, isso é Exato, importante, mas muitas vezes a dor que a pessoa tem ali é de uma orientação, né? E a gente sabe que quanto menos definição as pessoas têm, nós na vida de uma maneira em geral, maior o nosso nível de ansiedade, né? Então, exato. se E eu não aí tenho uma orientação. não, e é esse equilíbrio delicado entre escutar, mas orientar, porque também a orientação sem a escuta, sem o acolhimento daquela dor, ela também não funciona. Então, nesse sentido, a gente cumpre um papel importante em estar ali disponível para a escuta e para a expressão de todos os sentimentos que vêm num momento como esse, mas que não fique somente nisso, porque senão Uhum. também se esvazia o propósito. Uhum. E Lilian, o que que você acha assim que todo psicólogo, então, independente de se ele vai ou não atuar num voluntariado ou se ele vai estar numa frente assim, que ele precisa saber nessas situações? Bom, precisa saber onde as coisas estão acontecendo, vendo se existem ações coordenadas, porque às vezes é uma emergência mais individual e a gente vai se disponibilizar de um ponto de vista mais individual. Individual. Uma pessoa que procure porque sofreu algum tipo de violência, algum tipo de abuso, isso vai ser dentro de uma escala individual, o trabalho, mas ainda assim a gente precisa entender, e se a gente não sabe a priori, é bom que a gente procure entender como isso se insere na rede de proteção e garantia de direitos. De repente, entender como é que funciona a questão de prestar queixa, não prestar queixa, exame de corpo de Uhum. delito, como é que funciona essa dinâmica de processo judicial, para que a gente possa acompanhar a pessoa nesse processo também, e não deixá-la solta quando ela tiver que enfrentar tudo isso. Numa escala mais ampla, se a gente for falar de emergências relacionadas a fenômenos climáticos, que a gente já não fala mais que são desastres naturais, porque a natureza está ali, é a gente que está no meio do caminho, né, em áreas de risco, de É. proteção, em uma série de obras não feitas, e, né, enfim. A pobre coitada da natureza não tem nada com isso, né? A Exato. gente Se que vai chover lá. 100 milímetros em uma hora num lugar descampado, não teremos um desastre, né? Agora, se Exato. tivermos 100 milímetros em uma hora em uma cidade que tem condições de absorver isso, também não teremos um Um desastre. desastre. Agora, junta-se isso com uma série de outros
outras negligências e violações de direitos que deixam pessoas em áreas de risco, obras que não são feitas, aí sim tem um desastre. Então, não é a culpa da natureza. É. Mas, quando vem essas questões por fenômenos climáticos, é importante a gente entender que a resposta ela se dá em rede. Tá? Ela se dá em Tá. rede a partir da defesa civil. Existe uma lei, a Lei 12.608, que regula essa resposta. Então, é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, se insira nessa rede, tanto para garantir que todo mundo seja dito, porque de repente essa rede já tem um mapeamento das pessoas, então vai dizer, olha, aqui tem gente vulnerável, aqui já tem suficiente cobertura, então para evitar retrabalho e evitar áreas descobertas, como também para a própria proteção do profissional, especialmente no caso de quem vai atender ali na região, de Uhum. poder se proteger, né, de ter ali as suas necessidades atendidas também. Né? Uhum. E aí a cidade, a Defesa Civil costuma ter o lema, né, de que Defesa Civil somos todos nós. Então, para quem não estava sabendo, todos nós, vocês, são parte da Defesa Civil, só que ela funciona através da sociedade civil organizada. Então, ela não funciona cada pessoa indo fazer uma coisa. Uhum. Então, a gente precisa entender onde é que somos necessários, quantos somos necessários, de que forma somos necessários, para que aquilo realmente seja aproveitado. Isso vale tanto para a atuação da escuta psicológica, do acolhimento psicológico, como também quando a gente quer ajudar de alguma outra forma. Saber se Uhum. realmente se precisam roupas naquele lugar, se mandar água é eficiente, se vai conseguir chegar lá, ou se a estrada está interrompida e não tem como mandar as coisas, né? Uhum. Se tem o que realmente vai ajudar ou o que vai acabar prejudicando, entulhando ou sendo desperdiçado naquela Uhum. ajuda. É. Então, a gente se insere na Defesa Civil e nós, enquanto psicólogos, nos inserimos através do CRP. O CRP é o Tá. organismo que representa a nossa categoria dentro da organização da Defesa Civil. Uhum. Então, é importante que toda ação que formos fazer, do ponto de vista psicológico, esteja conectada ao CRP. Tanto de seguir as orientações, como também de mostrar para eles qual a disponibilidade, porque aí eles vão levar isso para os Uhum. organismos que estão ali no Comitê de Operação de Emergência e fazer a redistribuição. É isso, isso é muito importante, né, Lilian? Porque é isso que você chama da ação coordenada, né? Para evitar, inclusive, assim, esse desespero, essas ressonâncias que vão prejudicar, né, a ação muito mais do que ajudar. E é porque através dessa ação coordenada, essa ajuda, né, quando a gente está falando aí da escala coletiva, né, que depois eu quero voltar um pouquinho nesses atropelamentos individuais, né? Mas quando o atropelamento aí, ele é coletivo, né, ou nessas tragédias que vêm acontecendo aí, nessas emergências que envolvem toda uma sociedade, é importante que tenha um compasso mesmo com o nosso órgão regulamentador, né? Isso é fundamental. Então, essa é uma primeiríssima coisa que é importante que todo psicólogo saiba, né? Uhum. Sim, porque às vezes existe uma dor muito grande, a gente se solidariza, mas aquela dor já tem um acolhimento. A gente Uhum. teve essa experiência, né, em Brumadinho, em Mariana, de que foi tanto afluxo de psicólogos no local que as pessoas acabavam sendo abordadas por mais de uma dezena de psicólogos. Então, imagina que Nossa, isso no é, final é contraproducente. Então, exatamente. entender como é que é esse fluxo, como é que ele funciona, a responsabilidade, segundo a Lei 2.608, de primeira resposta, é da rede de atenção básica. Por que é da Tá. rede de atenção básica? Porque essa é uma rede que já tem mapeado o seu território, já Uhum. conhece o que tem, quais são os serviços disponíveis, quem é acompanhado, por exemplo, pela rede sanitária, pelo SUS, pelo CRES, já sabe quem é usuário de medicação, quem tem necessidades Uhum. especiais, quais são populações vulneráveis, então eles já têm mais facilidade de resposta nesse sentido. Pode Uhum. ser que essa rede seja afetada, e aí ela vai precisar de ajuda. Mas aí, dizer quanta ajuda,
como é que essa ajuda se distribui no tempo, né? Porque acontece muito a gente pensar, nossa, a chuva, as pessoas estão sem casa. Essa não é uma situação da semana passada, é uma situação que vai perdurar ainda por várias semanas. E muitas vezes a gente tem um afluxo de voluntários enorme na primeira semana e de E repente depois. desaparece todo mundo. É o que a gente chama do primeiro desastre, o segundo desastre, o terceiro desastre. O primeiro desastre é o fato em si, né? A chuva, o deslizamento, o desabamento, que por si só já traz toda essa bagunça e esse rompimento na vida das pessoas. Depois, o segundo desastre é a onda de intervenções externas que atropela muitas vezes a cidade, muitas vezes é gente que também precisa de lugar para dormir, precisa de água limpa e que não necessariamente a cidade dá conta de lidar com isso. E o terceiro desastre é quando toda essa turma vai embora de uma vez, porque a maioria das pessoas tem uma disponibilidade limitada para Para intervir, para atuar. estar lá. Então, Uhum, acaba que coincide de todo mundo ir ao mesmo tempo e sair ao mesmo tempo. E ficam uhum, aí esses buracos de atenção, onde realmente talvez ali a sua intervenção fosse mais necessária do que no momento da primeira resposta. Então, uhum, ter ali uma rede que reorganize esses fluxos pode ser muito interessante, tanto para a pessoa uhum. que precisa desse suporte, como também para o próprio profissional se organizar, não esgotar suas forças e seus Sim. recursos e seu tempo num momento em que não vai ser tão útil e poder distribuir isso de uma forma mais equilibrada. Uhum. E Lilian, aí nesse sentido a gente vai sair então desse primeiro socorro psicológico e depois entrar realmente num processo, você vai me ajudando aí, né? Uhum, De uma psicoterapia breve, brevíssima para aqueles momentos ali, né? Para aquela situação específica. Você que exato. tem, né, a formação em terapia breve e atua com emergência, o que que você pode colocar aí para gente nesse sentido? Sim. Nesse sentido, o momento de primeira resposta, e aí tanto faz se é uma emergência individual, se é uma Uhum, questão coletiva, é um momento de estabilização. Assim como uhum, os primeiros socorros físicos, eles não têm a proposta de você curar uma fratura, mas sim de que a fratura você chegue com a uhum, pessoa estabilizada para ela receber o cuidado, né, seguinte, a próxima etapa de cuidado. Então, é um tipo de trabalho que é feito dentro da ideia de sessão única, e aí uhum. existem vários modelos, existem Sim. vários protocolos de primeiros auxílios psicológicos, mas que a ideia é ajudar a pessoa a se estabilizar nesse momento em que o mundo dela desestabilizou Uhum, e consiga ter contato com seus próprios recursos pessoais, internos, recursos de rede, familiar, social, coletivo, e que possa, a partir dali, começar um processo de reconstrução, que para cada pessoa vai ser diferente, dependendo da forma como ela foi atingida. uhum, Então, esse primeiro momento, ele pede esse acolhimento inicial, que tem essa característica de, além de ser um acolhimento, de também poder oferecer dados concretos, e aí por isso que é importante a uhum. gente estar Tá vinculado à alinhado. rede. Uhum. De repente, eu preciso, e isso vale, gente, para qualquer momento, né, a partir de agora, vale que a gente se informe, por exemplo, dentro do nosso circuito mesmo, se a gente sabe orientar, onde é que a pessoa tira uma segunda via de carteira de identidade, qual organismo dentro da rede pública ela pode procurar, ou Uhum. que ONGs atuam dentro da nossa área, porque a pessoa vai precisar de ter essas referências, é interessante que a gente possa oferecer isso para elas. Porque Uhum. também, para a gente, enquanto profissional, é muito estranho a gente escutar uma pessoa com um grau de angústia gigante, que costuma acontecer nesse momento, e a gente escutou, e aí? O que que O eu que que eu faço com faço com isso? isso? Né? Uhum. Eu não sei se eu vou estar ali no próximo plantão, se eu vou poder Uhum. encontrar essa pessoa e continuar acompanhando. Então, eu tenho, de certa forma, né, costumo brincar, que é receber no colo e entregar para o colo seguinte. Ou seja, a Exato. pessoa tem que sair dali com algum direcionamento para, caso Uhum. não seja eu quem vá vê-la de novo, ela saiba onde procurar recursos. Ela Uhum. Exato. tenha esse encadeamento de rede. Então, é Uhum. importante que eu, o psicólogo, conheça.
E nesse sentido, a gente agora tem todo um novo desafio com a questão do online, né? Porque Exato. antes, né, as primeiros grandes desastres que a psicologia começou a acompanhar mais de perto, o atendimento online era vetado por resolução do conselho, que era um cuidado exatamente para priorizar ali o atendimento presencial, que, de certa forma, se justificava nesses momentos. Uhum. Daí veio a pandemia, né? E fez a gente revirar absolutamente todos os Tudo. nossos conceitos sobre o online, como é que funcionar. A gente aprendeu a fazer ele funcionar de um jeito diferente. Uhum. E o próprio conselho ocupou essa resolução e agora se permite também o atendimento online em Online. emergências e desastres. Uhum. E aí a gente tem, por um lado, uma maior oferta, por outro lado, uma oferta mais desconectada do território. Uhum. E aí, muitas vezes, uma pessoa pode não ter absolutamente a menor informação de como inserir essa pessoa na rede local, o que Sim. deixa ali uma lacuna bastante importante nesse sentido. Uhum. E aí é importante, né, Lilian, assim, a humildade do psicólogo, por exemplo, se eu estou ali no meu consultório e atendo alguém, então, em uma sessão que vem a partir dessa emergência, que eu seja clara, olha, eu não sei te orientar nisso, eu vou buscar uma ajuda, vamos buscar juntos, ou se é num voluntariado, ele já tem que estar, acredito, bem mais conectado, né? Mas se é uma ação individual, que a pessoa tenha esse cuidado, né, que você está Exato. falando, de E saber mesmo orientar e de buscar o recurso, né? exato. E aí a gente tem que ter o cuidado também de não entrar na ação individual a partir da nossa própria angústia, de ter essa Exato. pausa de onde eu vou me conectar, onde eu vou me inserir nessa rede. Pode ser que eu não faça parte de algum coletivo, de uma universidade, de uma Uhum. clínica, mas de eu entrar em contato com o CRP, de entrar em contato com alguma organização local para me inserir a partir dela, porque aí eu já vou ter pelo menos um primeiro ponto de contato que pode me fornecer essas orientações, que de Uhum. repente ali no voluntariado estão sendo distribuídas, ou eu posso ter a quem perguntar antes de atender. Ter Uhum. esse cuidado antes, às vezes são 10 minutos que vão fazer muito mais diferença do que você atender antes e procurar as respostas depois e não ter Depois. ali como, Uhum. como acessar. Exato. E aí, fazendo um link aí com a terapia breve, onde a gente fala que o terapeuta ele é ativo, nesses momentos, né, essa característica ela precisa ser acionada, né, Lilian? Exatamente. Para não se misturar exatamente com o modelo intrapsíquico, no sentido de buscar questões que não são apropriadas para aquele momento, né? Exatamente, porque é fácil a gente mergulhar nessa questão, mas não é isso que vai ajudar nesse momento. E é importante a gente também conseguir estabelecer o limite de até que ponto vai essa ajuda, esse suporte inicial, até que ponto isso vai derivar num processo psicoterapêutico. São momentos diferentes. E, inclusive, isso a gente precisa prestar muita atenção na hora de oferecer, de disponibilizar. Porque a gente vê muita gente disponibilizando ali atendimento online para pessoas atingidas, afetadas. É importante que eu também enquadre isso de alguma maneira, tanto para que a própria pessoa saiba o que está recebendo de quem, quanto também para o próprio profissional também se cuidar de quanto é que ele vai estender essa oferta. Cuidados como, por exemplo, disponibilizar o nome completo e CRP da pessoa, porque muitas vezes a Uhum. pessoa nem fica sabendo, né, quem é que está atendendo. É, entender quem que são os atingidos, porque especialmente agora no online, a gente tem muitas diferenças entre quais são as pessoas afetadas. Não são só as pessoas da cidade, né? Muitas vezes na própria cidade nem vai ter muita aderência, porque boa parte da cidade está sem luz, ou sem sinal de Uhum. internet, sem um Uhum. fone de ouvido, porque não vai ser algo que as pessoas vão tentar salvar num momento de desespero, né? Uhum. Não vão ter privacidade suficiente.
Mas, mesmo naquela cidade, tem pessoas que não tiveram a sua casa alagada, sua rua alagada, mas estão seriamente afetadas pela questão. Ou Uhum. você pode ter, de repente, uma pessoa que está lá em Manaus, né? Foi lá para o Acre estudar, mas a família é toda de Juiz de Fora. Então, Uhum. geograficamente já não é um limite. Uma pessoa que more em Natal, mas que passou por isso enquanto morava em algum lugar, ou mesmo na própria cidade. Então, vão ser diferentes demandas e que, de repente, a gente pode ser mais útil Sim. atingindo, né, alcançando essas pessoas do que se preocupando com o apoio Uhum. no local específico. Uhum. Inclusive, né, às vezes, trabalhando sistemicamente com esse, vamos supor, essa pessoa que está lá no Acre e a família está aqui, né, como que, enquanto terapeuta dessa pessoa, você pode fazê-la como uma ponte mesmo, né, um elemento de apoio para quem está ali na cidade. Então, assim, a gente pega aquela ideia, né, da terapia breve sistêmica, de que o nosso paciente ele pode ser um coterapeuta também da sua própria família, né, Lília? Exatamente. Eu acho que são diferenças grandes, e uma pergunta que surgiu também, que você falou, então, assim, importante é estabilizar, colocar no colo e devolver para o próximo colo. Né? Então, pensando em uma única sessão, as pessoas precisam pensar que talvez seja isso mesmo. Mas eu tenho que me preparar para aquele momento. Talvez eu não Exato. tenha outros encontros. Então, naquele momento eu preciso fazer com que a pessoa saia dali levando algo significativo para ela. Exatamente. Porque, assim, pode até acontecer que eu veja essa pessoa de novo e consiga acompanhá-la por 5 sessões. Cada Uhum. uma delas tem que ser única e ter Única. um fechamento ali mesmo, porque a gente não tem como garantir Uhum. esse processo. É. E aí é um outro cuidado que a gente tem que ter ao disponibilizar. O que que a gente está oferecendo para poder traçar ali um limite entre o acolhimento e o, uma psicoterapia, e Uhum. especialmente nos casos onde há um voluntariado com uma oferta de acolhimento gratuito, sem custo, quando Uhum. depois vai passar para um serviço que vai ser pago. Uhum. Então, é importante que a gente tenha essa clareza ao oferecer e que a pessoa tenha disponível essa informação antes também. E por isso que é Uhum. interessante que seja feita em coletivo. Quando se está no local, a gente adere a uma campanha que é coletiva. Então, vai ter ali um plantão uma semana, por exemplo, onde profissionais da área de saúde, vai ter ali médico, vai ter assistente social, vai ter Uhum. fisioterapeuta, vai ter enfermeiro, vai ter pessoas do registro civil, vão estar todas ali juntas, mobilizadas, e essa mobilização, ela acontece em conjunto, a desmobilização também. Tem um Também. prazo, e aí quando desmobiliza, é todo mundo junto. E Uhum. aí, todo mundo que foi atendido por cada um desses serviços já vai ter sido derivado, ou pelo menos a pessoa vai ter a informação de para onde procurar, caso precise. No Uhum. caso do online, fica mais difícil, porque muitas vezes os recursos, né, as Uhum. postagens e tudo mais vão circulando, elas vão É. circulando sem data, e aquilo pode chegar na pessoa, de repente, 3 meses depois, comparecendo que é a oferta de hoje. E a Uhum. gente vai estar disponível? Pode ser que Uhum. sim, pode ser que não. Né? Uhum. Quanto tempo a pessoa vai ter? Porque, de repente, a pessoa passou por algo há um ano atrás. Isso ainda conta para o atendimento voluntário? Não. Uhum. Como é que funciona? Não existe uma regra nesse sentido, mas é importante que o profissional, ao se disponibilizar, ele deixe claro se vai ser do período de tanto a tanto, para pessoas de tal região, quais são os parâmetros que ela vai ter para oferecer isso e que isso fique claro, porque é um cuidado ético importante Exato. com ambas as partes. A ética aí, né, é extremamente importante, e a clareza da comunicação também, né? Para que o outro não se frustre, né? Se ele não se Exato. decepcione, não se frustre, esperando
que haja uma continuidade, né? Então, aquela história Exatamente. do que é combinado não sai caro. O meu atendimento vai ser uma única sessão, eu estou num Uhum, programa de 3, 4 sessões, que vai, então, a sim. gente vai pensar num processo de terapia super breve aí, né? Que é Uhum, de emergência, na verdade, né? Mas com princípio, meio e fim, e que o profissional, então, ele precisa estar muito ciente e muito, vestir muito a roupa desse momento, né, Lilian? Principalmente quem trabalha com as terapias longas, é como se ela precisasse tirar realmente aquela roupagem e vestir uma nova forma de encarar, de ver a situação e de atuar, né, para não piorar, às vezes, o que já está complicado, né? exatamente. E a gente, mesmo sendo em situações de urgência e emergência, a gente não está liberado, não existe suspensão do código de ética nesse sentido. Então, É. a gente tem aí esses cuidados. Existe, por exemplo, a questão de registro em prontuário, ela se mantém para Uhum. situações de emergência e de voluntariado. E aí, por isso que é interessante que aconteça em rede, porque senão, de fato, a gente não vai ter até mesmo uma posterior estatística mais ampla para entender quantas pessoas se beneficiaram do cuidado psicológico. Porque Uhum. se uma pessoa atende online em um lugar, outra atende outro, de repente essa pessoa foi atendida 5 vezes e só em atendimentos pontuais de estabilização. Era aquilo que ia ajudar ou não, né? Eu brinco que fiquei parecendo a conta dos foliões do carnaval, né? Que fala assim, 6 milhões de pessoas. Só que teve gente que contou como 100, porque teve em 100 blocos diferentes, então ela conta na estatística como 100. Então, É, para a gente poder, inclusive, né, a longo prazo, entender que a nossa atuação ela não é individual, mesmo fora de situações de emergência, que a gente faz parte de uma rede de cuidados e que é importante a gente entender como esses cuidados estão sendo ofertados para quem, o que pode ser melhorado nessa distribuição, a uhum. gente poder estar conectado de Uhum. alguma forma. Tem umas psicólogas, por exemplo, que atuam em mais de um bloco, né, de carnaval, É, né, tem, Lívia? Por exemplo, a senhora, né? né? Aí eu entregando a Lília aqui, né, Lília? Que aí você já é outra parte sua, né? Que é a alegria, Uhum. a parte da música, da folia do carnaval. Mas realmente é uma boa comparação, né? Então, você vai em vários blocos e aquilo ali é contabilizado. Então, assim, o registro no prontuário e a comunicação ao conselho seria isso? Vê se eu entendi bem. De que você Em está geral, a realmente atuando. comunicação, ela depende de onde você se insere. Porque, de repente, se Ah, você se entendi. inseriu, né, se mobilizou com a rede da Prefeitura de Juiz de Fora, por De Juiz de exemplo, Fora. Uhum, esse registro vai ser feito aí pelo organismo responsável, se vai ser a rede uhum, de saúde mental, qual vai ser, uhum. vai depender da distribuição de cada comitê, né? Mas Entendi. que é importante que a gente faça essa distribuição. Quando é via CRP, o CRP, em geral, ou informa para a Uhum, prefeitura, ou então coloca esses profissionais em contato com a prefeitura e aí o registro passa a ser mais direto, mas uhum. de que a gente faça em rede. E é legal você estar falando isso, né? Que as coisas fiquem registradas até para que a gente possa fazer uma pesquisa, um entendimento do impacto realmente que esses atendimentos eles vão gerando, né, nas pessoas e o que melhorar, o que modificar. E Lilian, existe um único protocolo? Existem vários protocolos, mas são todos muito parecidos, a bem da verdade. Protocolo que a gente usa mais aqui no Brasil, o da OMS, da OPAS, né, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, porque ele está em português, então fica mais fácil da gente Uhum, aproveitar a tradução. Tem o da Cruz Vermelha, tem a da IASC, tem do Centro Nacional de Estresse Pós-Traumático dos Estados Unidos, e eles são protocolos que são bastante práticos, com bastante passo a passo, porque o interessante é que eles não são protocolos para psicólogos. Porque, da mesma lógica dos primeiros auxílios, né, dos primeiros socorros, que você não precisa ser médico ou enfermeiro para aplicar, mas você precisa ser treinado nisso,
saber Uhum. como estancar uma hemorragia, como cuidar de estabilizar uma fratura, você não precisa ter o diploma universitário, mas você precisa do treinamento. Os Uhum. primeiros auxílios psicológicos seguem a mesma lógica. Você não precisa ser psicólogo ou profissional de saúde mental. Você precisa ter o treinamento. Então, esse protocolo, ele tem ali uma, uma linha base para a gente se orientar de qual o sentido daquelas ações e ela vai ter, em alguns casos, né, o caso da IASC, por exemplo, eles têm fichas destacáveis que são como para você colar ali no centro de operação de emergência e quem quiser já vai olhando e vai tendo uma colinha ali do que fazer, do que não fazer. Para que as pessoas que não são da área também possam aplicá-los com segurança. No caso da gente, é importante a gente entender, assim como não necessariamente todo médico, na hora H, se lembra de todos os cuidados, porque foi se especializando tanto numa área que depois perde contato com coisas mais básicas, que a gente também não confie no fato de ser psicólogo, que isso garante que a gente saiba fazer o protocolo. E aí, protocolo, entendo, não dá tempo da gente passar ele por completo, mas para a gente ter uma linha de base para entender a atuação, ela parte do cuidado com o local, o contato, o engajamento, a pessoa poder ser escutada, daí se fazer um levantamento de informações para a gente entender como é que é a rede dessa pessoa, precisa avisar alguém, quer que chame alguém, tem alguém que está sob seu cuidado, que precisa ser visto, e daí a gente vai fazer essa articulação com a rede e que a pessoa depois possa ter ali a orientação de onde ela pode continuar tendo ajuda. Se vai ser ali mesmo, se vai ser a mesma pessoa ou não, ou que outras redes fora daquele local ela vai ter também o acolhimento, né? Então, esse é o princípio básico. Tem alguns protocolos que incluem o segmento, outros não, mas aí depende muito da organização. Mas a ideia de base é essa, que a gente vai incluindo ali o Uhum. cuidado, o engajamento e a informação. E aí Sim. tem um detalhe importante nessa história, que é, quando a gente fala de engajamento e de escuta, não necessariamente significa que a pessoa tenha que falar logo no primeiro momento. Pois é, essa era uma pergunta que surgiu que eu ia te colocar. Pois é. A gente, enquanto psicólogo, tem na fala, né, na escuta, a nossa principal ferramenta, a gente aprendeu com isso e a gente, obviamente, vai valorizar muito. Mas, num primeiro momento de resposta, dificilmente, inclusive, a pessoa dá conta de falar. Está tudo tão desorganizado que as palavras faltam. O que a Exato. gente precisa garantir em termos de escuta pode ser escutar o silêncio, mas especialmente garantir à pessoa um espaço seguro para que eu possa sentir, seja lá o que for. Porque não Uhum. necessariamente o desespero é a única coisa que vem. Uhum. Às vezes a pessoa pode ter uma serenidade, às vezes pode ter raiva, às vezes pode entrar numa euforia de querer resolver tudo. Uhum. Mas o que que acontece? De certa forma, a nossa sociedade se desacostumou com o desconforto. A gente não dá conta de lidar muito tempo, de sustentar o desconforto e a Conforto. angústia. E Aham. nesse momento é o nosso papel primordial sustentar, acolher essa angústia e deixar que ela se expresse do jeito que for. Uhum. Sim. Seja palavra, seja lágrima, seja silêncio também. E que Muitas as... vezes o que a gente precisa é de alguém que garanta que ninguém vai lá falar na nossa cabeça, fica calma, fica assim, Uhum. não, vai dar certo, né? Foi Deus quem Uhum. quis, todas essas coisas que não só não Uhum. ajudam, como atrapalham. E a Para pessoa tudo ter um precisa, motivo nessa vida, né? Tem uma razão de exato, ser. Uhum. e ela precisa poder sentir. Quando a Uhum. pessoa tem espaço para sentir, ela mesma vai escolher qual o caminho. Uhum. E o próprio corpo dela aponta quanto foi suficiente naquele momento. É até bonito de se ver, né? Que às vezes a pessoa está quieta, mas de repente ela respira, olha para você e vai te pedir uma outra coisa, uma informação, ou vai pedir um suporte físico, lembrar que está com sede, com fome, com frio. Sim.
E isso a gente poder acompanhar e assegurar ela que, seja lá o que ela for passando, estiver passando, aquilo é legítimo e Uhum. que a gente está ali para acompanhá-la nesse processo, seja de qual forma for, é suficientemente terapêutico e estabilizador nesse primeiro momento. Exato. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que esse é o fundamental, na verdade, né, Lília? Como se fosse a pedra base aí, né, para toda essa sessão inicial, esse processo de acolhimento e de primeiros socorros aí. E que os psicólogos, né, têm muita mania de enfiar o dedo na ferida. Eu costumo falar muito isso, né, gente? O fato da pessoa estar com uma dor, a dor ela é urgente, mas a gente não vai lá, né, e futuca. Então alguém até perguntou, fez uma pergunta assim: se a pessoa não falar do caso, do evento, do que passou, eu pergunto, eu falo ou não, e você acabou de trazer isso aqui, né? Muitas vezes a pessoa não dá conta, é um luto mesmo, né, que está sendo vivido ali, né? Um processo que vem Sim. uma desorganização inicial muito grande, né? Pois é, e nem é só um luto, são vários ao mesmo tempo, Exato, de são grandes a vários. pequenos, porque tem Grandes desde o luto do meu dia que eu tinha na minha cabeça e meu dia não vai exato. continuar como estava, de repente do Aham. atendimento que eu tinha que fazer e não vou mais, do menino vai voltar para a Uhum. escola amanhã não vai, Não vai. do salário vai entrar, não vai entrar. Então são tantas coisas que Uhum. aparecem Uhum. que muitas vezes a pessoa vai dar conta de falar de uma que nem é a Exato. principal e que é Principal. o que ela conta Aham. naquele momento, e é Uhum. isso que a gente recebe, é isso que a gente acolhe, porque é Uhum. isso que vai permitir a pessoa continuar em contato com seus sentimentos e podendo trazer as coisas Uhum. na Uhum. proporção que ela consegue e que é importante para ela. É. Então, também aí, mais uma vez, o cuidado da gente também estar amparado para que a nossa angústia não entre no caminho, porque a gente vê de fora e a gente imagina, às vezes, que o que vai doer mais é a perda da casa. E, de Uhum. repente, aquilo não está em primeiro Não plano tá. em É. relação à festa que ia ter na escola semana que vem. Aham. Sim. Então, a gente ter esse cuidado de poder estar amparado também, esvaziar a nossa angústia primeiro, antes de ir atender. Exatamente, Lília, dá uma respirada e soltar, né, para ir aberto para o que vier, né? E na terapia breve a gente usa muito, né, uma ferramenta que é o feedback da final da sessão, né? Que mesmo nesses casos ele é significativo, que é de perguntar mesmo, né? Desse nosso encontro, dessa nossa conversa, o que você está levando de mais importante, o que te tocou, que foi significativo, e que os psicólogos ou terapeutas aí familiares que forem atender também se conscientizem de que às vezes a pessoa vai falar assim, ai, foi ótimo você me falar onde eu tiro a carteira de identidade, né? E não Exatamente. necessariamente algo abstrato e num sentido emocional. Me lembrei muito de uma aluna que atende imigrantes na Alemanha, né, e que ela orienta algumas pessoas assim, e que às vezes eles falam, nossa, você me ajudou a encontrar coisas que eu estou buscando há tempos e ninguém me falava. E Exato. isso pode não ser o que o terapeuta esperava, mas para aquela pessoa é muito importante. E a Exato. Valéria, Aquilo pode ser muito mais eficaz no controle da ansiedade do do que que uma o técnica exercício de específica. respiração, Exato. não é? E a Valéria está colocando aqui, né, Valéria querida, que também trabalha, né, com emergências, desastres, e que eu estou tendo o Sim. prazer de tê-la como aluna da mentoria esse ano. Estou super Eu feliz. adoro quando duas queridas se juntam. Fico muito feliz com isso. Pois é, as criazinhas aí, né? A Valéria está trazendo falas esclarecedoras sobre a atuação nesse contexto. Obrigada pela presença, né, Valéria? E algumas pessoas, até aproveitando a Valéria, deixaram aqui perguntas sobre, aqui nessa caixinha aqui, ó, Uhum. sobre a mentoria e a formação desse ano.
se ainda é possível fazer. Aí, quem tiver interesse, me escreve em particular, que aí eu explico direitinho, porque tem que assistir a aula inaugural, e eu falo todos os trâmites que são necessários aí. Lília, a gente está finalizando o nosso horário aqui. Eu sei, né, que você também tem os seus compromissos agora. Tem algo que você queira deixar assim de uma coisa bem específica? Ah, é porque entrou um outro Ah, tá. comentário aqui, desculpa, por isso que eu Não, parei. tá. A Isabel colocou assim, sempre considerar, Isabel também uma ex-aluna, sempre considerar o contexto abarcado pela pessoa envolvida na situação. Exatamente, Isabel, eu brinco que contexto é a palavra-chave da terapia breve sistêmica. É bem coerente a exposição da Lília, obrigada às duas. Obrigada, Isabel, Obrigada. também. Sim, acho que uma das coisas é que a gente tem que entender que a gente estar em rede implica não só a gente se conectar em termos de informação, mas também entender que ao ofertar cuidado, a gente também precisa estar cuidada. Exato. Para mim foi muito marcante, né, quando eu entrei na página do Médicos Sem Fronteira para entender como é que funcionava o processo de voluntariado. E ali, quando você fala, né, quero me voluntariar, eles te derivam para uma página que primeiro tem assim, antes de você continuar preenchendo a ficha, olhe para estas coisas aqui. Você tem disponibilidade para ficar tanto tempo fora? Você tem quem cuide de seus filhos ou de parentes Uhum, enquanto isso, que olhe suas plantas? uhum, Você tem como manter suas contas pagas? Né? Tudo isso enquanto você uhum. se voluntaria? E isso é uma chamada muito interessante de atenção, de entender que a gente só pode oferecer se a gente não tiver cobrindo um santo descobrindo o outro. Né? Exato. A É. gente viu, de fato, muita gente que entre o processo de Mariana e de Brumadinho veio conversar com a gente de que não ia conseguir se voluntariar para Brumadinho porque o processo em Mariana tinha sido tão forte para elas que Uhum, esgotou de alguma forma, né? uhum, Então, a gente precisa considerar o nosso cuidado também. exato. Uma vez fizemos um curso com os bombeiros civis e militares e eles explicavam para a gente uma coisa assim, se tá ali a pessoa no buraco e eles mesmos, enquanto bombeiros, eles não pulam no buraco antes, né? Eles primeiro vão ver se a estrutura está firme, se cabe, que equipamentos vão precisar, porque senão vão ser dois para serem resgatados, não um só. Então, a gente, Exatamente. enquanto socorrista do ponto de vista emocional, tem que tomar esse cuidado também. Que se eu Uhum, vou ali, né, atrás de uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, eu posso colocar um pé dentro para estar perto dela, mas preciso estar com o outro lado de fora, segurando ali. Nas minhas questões pessoais, na terapia pessoal, em supervisão, mentoria, uhum, suporte técnico que for necessário, porque aí sim eu sou realmente capaz de ajudar a pessoa a uhum. sair daquela situação de vulnerabilidade. Senão, corremos o risco de ser duas. Então, o cuidado em rede inclui o cuidado com a gente também, enquanto terapeuta. Perfeito, Lília, isso aí é maravilhoso, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente tem que perguntar também isso: se voluntariar para quê e para quem? Porque às vezes, né, principalmente os jovens terapeutas, têm uma ânsia de irem lá fazer para ajudar, não estou tirando isso, mas para atuar, né? Atuar para praticar. E aí é um cuidado ético muito, muito, Exato, bem lembrado, Teresa. muito, muito Emergências e importante. desastres, especialmente, não é lugar de experimentação e não é lugar também de pesquisa. Não é Uhum. um lugar para testar uma técnica experimental que supostamente. Porque a pesquisa ela tem todo um É, procedimento ético, exato. pesquisa com humanos Uhum. tem todo um protocolo. Então, é Uhum. importante, por mais que a gente aprendeu um negócio assim super bacana, que Uhum. acha que ia ajudar muito, não se faz nesse contexto, porque existe ali, não existe suspensão do código de ética por conta de emergência.
Perfeito, Lília. Lília, muito, muito, muito obrigada. Obrigada duplamente aí pelo seu esforço com a voz, né, de vir compartilhar aqui. Se alguém colocar mais alguma pergunta e eu, né, obviamente não souber responder, eu vou te pedir um help, pedir um socorro Claro, aí, tá? sim. E obrigada mesmo por tantos esclarecimentos. E vou reforçar aqui, né, com o pessoal que perguntou da mentoria, como esse ano a gente mudou, a gente retornou para o modelo de 12 módulos mais longo, aí no sentido de intercalar com supervisões, aí tem que me inscrever para a gente ver como que ajusta. Certo? Tá Pessoal, certo. muito obrigada. Deixa eu só dar uma olhadinha. A Adriane Pedrosa, obrigada, Adriane, também, por estar participando, e todo mundo que esteve aqui conosco. Isso, um prazer estar com vocês. É ótimo a gente ter esses espaços de troca e eu continuo à disposição. Tá ok, Lília, muito obrigada. Um beijo grande, então. Beijo. Tchau, tchau, gente.